E aí, pessoal, vocês estão bem? O assunto de hoje, mano, vai ser falsidade no rap, tá ligado? Bom, eu sou o Mush, quem não me conhece, tá ligado? Eu faço rap há um ano, assim. Eu tô na cena, aí eu organizo evento também, tá ligado? E eu queria falar dessas paradas de como é estranho ser um artista independente, tu tá começando nessa fita, e como isso muda as relações sociais que tu tem com as pessoas em volta de você, principalmente, tá ligado? E também com as pessoas novas que tu conhece no meio do caminho. Cara, bom, o que eu posso dizer? Não vai ter roteiro nem nada, mas só pra trocar uma ideia aqui, tá ligado? Vocês me conhecerem melhor também. É, Bom, mano, eu tô fazendo esse vídeo porque um amigo meu me mandou uma mensagem esses dias, tá ligado? É, Falando de outro cara que antes colava bastante comigo, tá ligado? E esse cara, ele me conheceu um pouco bem no começo, quando eu tava começando a fazer música, tá ligado? E, bem, eu descobri que, tipo, ele tava num momento sensível agora, terminou com a namorada dele, tá ligado? A gente tinha, tipo, dado uma afastada. Mas aí depois disso, pô, eu trombei com ele um dia, aí troquei uma ideia com ele, pá, tá ligado? E depois que nós trocou essa ideia, nós começamos a se falar um pouco mais, ele até desabafava comigo e pá, tá ligado? E foi muito doido, mano, porque a parada foi que eu descobri que nesse tempo que nós estávamos afastados, ele falava um monte de paz de mim, tá ligado? Que ele é um drogado e ficava debochando dos meus eventos, dos meus projetos, tá ligado? E, sinceramente, cara, eu não consegui sentir raiva disso, porque não é a primeira vez que eu escuto isso, tá ligado? Não é a primeira vez que eu escuto isso, ainda mais de uma pessoa que já foi próxima a minha, tá ligado? Enfim, fofocas, mano. É... E aí o cara falou um monte de pá de mim, só que eu não consegui sentir raiva dele. Mas eu senti um sentimento meio estranho de que vai ser o assunto de hoje, né? Que é falsidade dentro desse mundo artístico, etc. E como é que funciona todo esse esquema. Porque eu tava refletindo esses dias e né, eu até vi uma postagem, eu vou editar, depois quando eu editar aqui eu vou botar na tela, de um vídeo de um cara comentando sobre todo esse auge que o Bad Bunny tem tido ultimamente, tá ligado? É, em que antes ele trabalhava, 10 anos atrás ele trabalhava num supermercado e hoje em dia ele tá ganhando um Grammy, tá com toda essa visibilidade que ele tá tendo, certo? E, bem, cara, e aí eu vi um vídeo de um cara, depois eu procuro, eu vou acreditar ele também, em que ele falava todo sobre essa questão, sobre como o artista ele é muito mais valorizado quando ele é... Desculpa, me confundi. O artista, quando ele passa por esse processo de, pô, o cara trabalhava no supermercado, etc. Hoje em dia, olha onde ele tá, ele ganha todos esses aplausos, mas ao mesmo tempo, quando é um parceiro teu, quando é um amigo seu que tá numa situação dessas, que tá começando, que não tem visibilidade, não tem reconhecimento, mas ele é um cara que tá fazendo arte, é, não dá esse valor, tá ligado? Pô, eu não sou um grande escutador de Bad Bunny, eu acho que não conheço quase nada dele, mas uma verdade é que eu tenho certeza que ninguém que trampava com ele naquela época, tipo, acreditava nele, tá ligado? E é muito estranho isso, porque tu, como artista, às vezes você só pede isso, tá ligado? Você só quer que acreditem em você. E eu, particularmente, mano, eu tenho essa fita que eu não busco fama com a minha arte, não busco dinheiro com a minha arte. Claro, eu busco um sustento, um reconhecimento da hora, mas a verdade é. Você só queria, tipo, eu pelo menos, eu só espero reconhecimento das pessoas que eu amo, tá ligado? E por isso parece tão solitário
toda essa parada de, tipo, de tu ver pessoas que tu considerava muito falando mal de tu por trás, tá ligado? Enfim, é, é uma dinâmica interessante, é um esquema interessante, porque parece que as pessoas só se aproximam de você de novo quando envolve essas questões de poder, tá ligado? Porque eu comecei a, tipo, mesmo tendo só um ano de carreira, eu comecei a ter alguns contatos a mais, ter contatos com artistas grandes, conseguir entrar em casa de show de graça, tá ligado? Então, tipo, cara, co- como assim tu não esteve comigo, tu não me apoiou no projeto, na arte que eu fiz, nas letras que eu faço, mas tu quer colar comigo porque todo mundo te deu as costas e agora, olha só, ele tá conseguindo entrar nesse show de graça, ele tá colando com tal mina, tá ligado? Enfim, mano, por isso que é um sentimento tão estranho. Eu, um pouco antes de começar a gravar aqui, eu tava ouvindo a música Godspeed do Lil Peep. Eu acho interessante o exemplo do Peep porque ele é o exemplo mais fácil que tem, né? Mas aquele é muito bem documentado, tem vários artistas que têm uma história parecida com a dele, mas ele é o cara que depois da morte dele foi mais bem documentado, então tipo, é muito fácil encontrar informações sobre ele. Mas é doido pensar que tipo que por muito tempo ele compartilhava esse sentimento, tá ligado? Esse sentimento de solidão, esse sentimento de interesse, esse sentimento de você estar fazendo tudo isso para as pessoas te verem e as pessoas que te veem são as que tu nunca quis impressionar, entende? Tipo, porra, é tão ruim perder um amigo, cara. É tão ruim ouvir um amigo falando merda de ti, tá ligado? E nem dói, tipo, nem dói. Tipo, quando eu falo nem dói, eu falo em você sentir raiva. Tipo, eu não sinto raiva disso, mas me sinto mal, sabe? É... Porque aí parece. Porque é isso, bate aquela sensação de que, tipo, ninguém tá contigo de verdade, tá ligado? E claro, eu tenho meus parceiros na música, eu consigo enxergar pessoas que estão fazendo isso porque elas amam a cultura e não por conta de status, por conta de dinheiro, etc. Mas é, ao mesmo tempo é interessante é interessante pensar nisso, é interessante observar isso. E cara, eu vejo tanta gente pagando uma pencada de dinheiro para artistas maiores, etc. Um amigo meu, ele me falou que ele se sentia muito estranho porque a qualidade das produções dele eram iguais a de outros artistas maiores, só que ele não poderia cobrar o mesmo preço em dinheiro é, quando ele fosse vender um trabalho dele. E por que isso? É porque ele não teria nome, não teria reconhecimento, tá ligado? E, e é foda isso, entende? Tipo, o seu valor está atrelado ao quão reconhecido você é dentro desse trabalho da arte, porque a arte ela é um trabalho, tá ligado? E, enfim, cara, é, eu vejo tantos exemplos disso, né? Tipo, eu vejo é, shows custando um absurdo é, de um mesmo gênero e, tipo, show lotando pra caralho. E quando é outro evento de um mesmo gênero, custando bem menos, só que com artistas regionais, assim, que não tem o mesmo reconhecimento, o público muitas vezes ignora. E, muitas vezes não chega neles também, tá ligado? Não tô falando especificamente disso, mas basicamente o que eu quero dizer é que a falsidade e a luxúria que vivem dentro da cultura é algo muito difícil, tá ligado? Muito difícil de se lidar. Tipo,
Talvez não pro público que tá ausente em relação a isso, mas pra quem vive isso, pra quem trabalha com isso, tá ligado? Porque eu sei que quem gosta mesmo disso não liga tanto pra número, etc. Muitas vezes busca o número porque acha que o reconhecimento alheio vai dar essa satisfação interna que você busca na tua arte, mas a verdade é que você só queria o reconhecimento dos seus parceiros no fim das contas, tá ligado? Só queria o reconhecimento de quem tu ama. E o seu próprio também, né? E por isso que esses episódios de falsidade machucam tanto. Porque você passa a confiar menos nos seus parceiros, tá ligado? Tipo, ele tá babando meu ovo, porque existe muito isso também, tipo, parece que você vive em dois extremos. Ou os caras tão babando muito seu ovo, ou os caras tão te odiando pra caralho, tá ligado? Mas enfim. Aí você passa até a desacreditar quando alguém fala muito bem de você, tá ligado? Tipo, e eu tô falando aqui da minha perspectiva. E eu tenho 1 ano de carreira nisso, tá ligado? Eu não sou grande de forma alguma. É, tô ainda tentando viver disso. Mas é engraçado. Você vê como as pessoas mudam, tá ligado? E você tem que sempre seguir cabeça firme, sempre seguir nisso, tá ligado? Sempre seguir nesse caminho. Eu tô tentando seguir, não sei, eu vi umas entrevistas do Osama San, que vem mantido mais, com a cabeça mais erguida, mais para frente, em toda essa expectativa de, cara, não desiste de você mesmo, pelo amor de Deus, sabe? Senão o seu dia já tá perdido. E muitas coisas vêm dado errado, tá ligado? Muitos projetos vêm dado errado, ao mesmo tempo que vem dado certo muitas coisas também. Enfim. Eu vou. Só pra acabar aqui, eu queria analisar alguns trechos da música Godspeed do Pipe, né? Principalmente o final dela, mano, eu achei muito interessante. Em que ele fala assim. This shit come easy to me, not so easy to you. I could tell by the way that you say that you don't give a fuck what they say. I'm like, all of the songs that you make is you faking. Vou pular essa parte. Essa parte eu acho que não precisa de explicação, mano. Ela só decente, velho. Enfim. I think that's by making the people is watching they wanna be locked up and incarcerated, they hate it. Before they thought maybe I'd make it out, not the type to fade away. I'm the type to get faded and break everything, get creative and build it back up in a whole different way. People change up and I stay the same, no matter what day it is, just whatever I say it is. Eu gosto bastante desse final aqui. Porque ele fala, principalmente a partir de Before They Thought Maybe I'd Make It Out. Tipo, antes deles pensarem que eu ia desaparecer, eu não sou o tipo que vai desaparecer, tipo. Porque me falaram muito. Me identifiquei muito porque eu sou uma pessoa que falou muito disso em relação a mim. Fala muito que eu vou me afundar, que tem, como eu falei, são dois extremos. Tem muita gente que fala muito pá de mim, às vezes não acredito tanto, justamente por conviver com tanta falsidade, mas também eu escuto bastante falarem que eu vou me afundar, que não dá mais pra, tá ligado? E que vai dar tudo errado pra mim. Tipo, além de conviver contigo mesmo falando isso, pra tu tem que conviver com isso, mas enfim. Eu me identifiquei muito com essa letra do Pipe aqui, porque eu não sou o tipo que vai desaparecer. Eu sou o tipo que vai get faded, ficar chapado e quebrar tudo. Ficar criativo
e construir tudo de novo em um jeito totalmente diferente. Ou seja, ele tá falando que de um processo de autodestruição, de própria autossabotagem e, de certa forma, criar força através disso, tá ligado? Não falando que a autossabotagem é algo bom, que você deveria seguir esse caminho, mas é algo que dá pra se identificar, tá ligado? Porque muitas vezes a gente que se sente emocionalmente instável, a gente se auto-sabota, tá ligado? E eu me senti muitas vezes assim também. Então parece tipo recompensador esse sentimento de pelo menos conseguir construir algo novo pelas coisas que tu destruiu, tá ligado? Que muitas vezes vai ser você mesmo. É, continuando pro resto da letra. People change up and I stay the same. No matter what day it is, just whatever I say it is. Terminando a letra com People change up and I stay the same. Tipo, falando justamente do tema do vídeo aqui, que é sobre toda essa questão de você ver as pessoas mudando de lado, tá ligado? Indo de um lado pro outro. Sendo inconstantes com o que elas acreditam, muitas vezes, principalmente em relação a você mesmo, tá ligado? Um dia você vê um cara falando quão incrível você é, tá ligado? Quanto ele acha que você é incrível e de repente você descobre um monte de fita, tá ligado? É um hate até interessante, eu quero chegar logo pra parte em que eu vou começar a levar hate frente a frente, tá ligado? Porque nunca me falaram nada na minha frente assim, tá ligado? Só eu fui descobrindo. E eu acho que é um ponto de virada, né? Quando tu começa a receber hate na tua frente, assim, porque aí mano, primeiro que quando tu recebe hate, tu já tá na cabeça do cara, tá ligado? Aí, aí não tem o que o cara fazer, não tem como ele, não tem como ele desmentir isso. Mas quando tu recebe um hate frente a frente, quando o cara tenta entrar em contato direto com você, já mostra que tu é inalcançável pra ele, tá ligado? Porque ele quer cutucar você, tá ligado? Quando o cara fala por trás, ele tá, tipo, está na cabeça do cara, mas ele não quer que isso chegue em você, porque ele sabe que vai chegar, sabe que você pode ter alguma reação assim, tá ligado? Agora, quando tu recebe um hit direto, parece até que tu tá num pedestal, tá ligado? Não sei se vocês pegaram a brisa, mas, enfim. E a letra, esse final é isso. Falando sobre a inconstância que se observa nas outras pessoas, elas indo de um lado pro outro. E como você se sente traído no meio disso, né? Enfim. Ele tinha toda a questão de se manter fiel a si mesmo, eu acho que eu também tenho. Eu também tenho essa questão de se manter fiel a mim mesmo. E é o que eu acredito, né? Tanto que eu fui atrás do rap, da música, etc, porque eu percebi que nada fora disso me trazia tanta satisfação e que eu sentia que eu estava indo contra mim mesmo, a mim mesmo, se eu não fizesse isso. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Me falem o que vocês acham de eu fazer mais vídeos assim, conversando aí com vocês. Se inscrevam no canal, escutem minhas músicas. EP Dumb, programado já pra sair. Chama.